Tema recorrente mais uma vez, porque o fanático não pode mudar de assunto, não pode mudar de ideia, não quer mudar de assunto e não quer mudar de ideia, porque o fanático tem a mente obtusa, o fanático tem a mente obtusa. Então, ele se construiu, ele se edificou numa estrutura de pensamento rígida, obtusa. O fanático tem um dogma, o dogma da impossibilidade de compreensão do ponto de vista alheio. O fanático pretende dialogar com você e é como se ele fizesse ou dissesse assim: eu tenho a razão, você não. Agora vamos dialogar. Quer dizer, é impossível você pretender, de fato, estabelecer um diálogo civilizado com um sujeito que é fanático. Quando a gente diz fanático, não é só religioso, existe o fanático na ciência, existe o fanático no esporte, mas o mais comum é o fanatismo religioso mesmo, né? Então, por exemplo, vamos falar só da questão cristã. Se você pega fanáticos oponentes, por exemplo, católicos e protestantes, só os civilizados que toleram a convivência das diferenças sentam e conversam. Ficam focados no aspecto comum, no centro da fé, que é Jesus, para ambos, e as diferenças, os pontos irreconciliáveis, eles não tocam no assunto. Agora, quando é fanático, tanto católico quanto protestante, aí é impossível dialogar. O de cá acusa o de lá acusa o de cá, todos com um caminhão de argumentos, e fica aquela conversa tediosa, interminável, num embate inútil, porque no final cada um continua com a sua crença, o de lá acredita nas coisas de lá, o de cá acredita nas coisas de cá, e pronto, não tem possibilidade de algo assim amistoso. Eles fabricam guerras. Irmãos fabricando guerras em nome do amor. Olha aí a incoerência, porque quem gosta de guerra é Satã. A guerra é a vitória do diabo. Deus gosta de paz. Jesus falou isso nas bem-aventuranças: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos, filhas de Deus. Quando você pretende questionar um fanático, ele não vai aceitar mesmo, porque senão ele vai começar a desmanchar as estruturas das quais ele construiu. Aí ele vai ter que abrir mão de um monte de privilégios. E a gente sabe que as lideranças fanáticas, que fabricam fanáticos, né, isso tudo gera muito dinheiro, gera muito privilégios, e eles não vão querer parar de desfrutar de todos esses privilégios. Então, ao identificar alguém que pense diferente de você, mas que seja receptivo a um ponto de vista alheio, conversa, vale a pena. Se você perceber que não dá, a pessoa já começa a vir com o dedinho acusador diante de tudo aquilo que você pensa ou acredita, sendo o contrário do que o outro está manifestando, é melhor não entrar no assunto. É muito comum agora, falando só no ambiente protestante, porque eu falei católicos e protestantes, agora dentro dos ambientes protestantes, né, a confusão também não acaba. Não acaba. As diferenças prosseguem. Então, por exemplo, o que o fanático costuma dizer, uma de suas frases características: eu sigo assim porque assim está muito claro na Bíblia, está muito claro nas Escrituras. O que eles não percebem é o seguinte: a mesma fala, o mesmo texto, a mesma citação bíblica, que para esse protestante de cá está muito claro, também está muito claro para o outro. Por exemplo,
O Batista acha que certa passagem da Bíblia está muito claro, por isso que ele segue de determinado modo. Mas o sujeito da quadrangular pensa diferente. E ele diz a mesma frase, mas está muito claro. O adventista do sétimo dia pega a mesma citação e usa a mesma frase, mas está muito claro. O da Assembleia de Deus usa a mesma citação e a mesma frase, mas está muito claro. O seguidor da Congregação Cristã do Brasil fala a mesma coisa, está muito claro aqui. Deus está esquizofrênico? O Espírito Santo está confuso? Está revelando uma coisa na congregação, outra coisa na Assembleia, outra coisa na Universal, outra coisa na Mundial, outra coisa na Batista, outra coisa na Presbiteriana, outra coisa na Luterana, outra coisa na Quadrangular, outra coisa na Adventista. Que história é essa? O Espírito Santo está confuso? Não. A questão é interpretativa. O cérebro humano é essencialmente interpretativo. Quando você lê um texto, dependendo de onde você veio, a formação que você teve, o grupo religioso que você pertence, você vai fazer um tipo de leitura interpretativa. Por isso que existem tantas e tantas e tantas variações de leitura, de interpretação e nomenclaturas de igreja. Se existe uma igreja que mantém uma coerência interpretativa, perceptiva, compreensiva, a mesma visão, o mesmo ensinamento. Há 2000 anos, essa é a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Você pega os documentos antigos, vem lendo, 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 pega os documentos atuais, lê, compara, mesma coisa. É uma linha de raciocínio que vem desde Jesus para cá. Agora, o Lutero, o Martinho, que diz, não, cada um pode ler aí, vai lendo e vai interpretando. Pronto, aí vira essa confusão toda. Cada um entende do jeito que quer, cada um funda a sua instituição ou denominação conforme prefere, a gosto do consumidor, e vira essa multiplicidade de crenças e interpretações. Quem consegue entender diferenças como riqueza humana, senta, dialoga e propõe algo de bom para a comunidade. Agora, quem acha que é detentor da correta interpretação, quem acha que tem a posse da verdade absoluta, quem acha que Deus está preso de capa a capa com zíper e que o texto caiu do céu no colo dessa pessoa e que Deus só se revela para essa pessoinha, acabou o diálogo. Inútil você tentar alguma coisa com esse tipo de gente. Se afaste. Não precisa ficar nervoso. Se afaste. Não compensa. Não compensa. Fanático não quer mudar de assunto. Não pode mudar de ideia. Entendeu?